Olá, eu sou o Marcos Costa, faço parte do Pessoal Maricá e o vídeo de hoje é o nosso vídeo número 1 dessa retomada das análises de conjuntura que o nosso diretório pretende fazer, né, ao longo desse ano de 2022 e quem sabe até para os próximos anos. Bom, o tema que eu escolhi hoje, na verdade, ele tem a ver com o que está acontecendo no país nesse exato momento, que é a questão da escalada da violência política. Nós estamos observando determinadas ações de grupos bolsonaristas, estimulados pelo presidente da República, a atacar adversários, particularmente, o candidato Lula e todos aqueles que eles apontam como sendo petistas ou comunistas, porque eles não sabem diferenciar uma coisa da outra. Ou seja, todos aqueles que se colocam contra o Bolsonaro são imediatamente identificados como inimigos a serem abatidos. Essa é a lógica bolsonarista e também a lógica fascista. E aí eu gostaria de entrar num tema que é um debate, na verdade, que já está sendo feito há muito tempo no campo das esquerdas, se Bolsonaro ou o bolsonarismo seria uma expressão do fascismo. Eu vou falar por mim, porque esse debate não foi feito no interior do nosso diretório. Eu particularmente penso que o governo Bolsonaro sim é um governo que expressa um tipo de fascismo. E aí a gente tem que entender que o fascismo ele não é somente uma expressão política ou uma expressão histórica. Ele é uma expressão ideológica. E existem algumas características nos fascismos que são características que nós observamos em todos esses fenômenos sociais e ideológicos que ocorreram ao longo da história. Como, por exemplo, o fascismo ele é de massas. Ele é conservador, ele é reacionário, ele é chauvinista, ele defende o capitalismo, ele é anticomunista e ele se baseia nas tradições familiares e também no fundamentalismo religioso. Então essas características elas se encontram em todos os fenômenos fascistas ao longo da história. Evidentemente que o fascismo ele vai se adaptando às regiões, ao tempo histórico, e à realidade vivida de cada lugar. É claro que nós não podemos comparar 2022 com 1920, onde o fascismo começa a surgir forte na Itália de Mussolini. Hoje em dia nós temos outras características, estamos vivendo um outro momento histórico, com um avanço tecnológico, mas se a gente for reparar bem, alguns falam assim, mas o governo Bolsonaro não tem um partido político, mas ele tem as redes sociais. Então nesse ponto ele se caracteriza como um movimento de massas, ele se caracteriza como ele faz uma ação de coesão da sua base. Percebam que Bolsonaro está muito mais interessado em manter os 25%, 30% que ele tem de apoio, e isso para mim é uma coisa inacreditável, como uma pessoa dessa ainda tenha 30% de apoio na sociedade, do que propriamente expandir esse percentual. Ele vai tentar fazer isso através de canetadas, através de ações populistas, como por exemplo agora esse Auxílio Brasil. Mas na verdade ele está muito mais interessado em manter sua coesão, porque na verdade o que o Bolsonaro quer é destruir o país, destruir a nação. Mas voltando aos casos de violência, então existe uma escalada, como por exemplo agora essa semana, de uma forma estarrecedora, um caso que aconteceu agora no sábado de um homem completamente fanatizado, doente, que invade uma festa particular e atira numa pessoa partidária do PT. Realmente isso é muito sério e precisamos combater.
mas também precisamos dizer que a violência ela é característica do capital, ela é característica do capitalismo, dos seus interesses mais mesquinhos, dos seus interesses pela manutenção do poder. Então, os vários casos que observamos é justamente onde o Estado burguês e os seus braços ideológicos, os seus braços de violência, eles se manifestam contra qualquer tipo de manifestação que vá contrariar a sua lógica. Então, é muito comum manifestações de rua, é muito comum qualquer tipo de organização da classe trabalhadora ser fortemente reprimida. E nesse ponto, meio que já para finalizar o vídeo, senão ele fica muito longo, eu gostaria de dizer como aqueles que se dizem de esquerda ou os progressistas estão reagindo a essa violência. Eles estão reagindo a essa violência confiando nos instrumentos da institucionalidade, ou seja, no judiciário, no legislativo, achando que somente esse tipo de ação vai resolver, vai frear a violência fascista do governo Bolsonaro. É muita ingenuidade ou má fé achar que a gente tem que confiar ainda no judiciário, que a gente tem que confiar ainda no legislativo. Não. A gente tem que se organizar em partidos políticos, em sindicatos, em movimentos sociais e ir para as ruas. É através da conscientização da classe trabalhadora, é através do acúmulo de forças, é através da realidade concreta que nós estamos passando de inflação alta, de desemprego, de fome, que nós podemos nos mobilizar e ir para as ruas pressionar pelo fora Bolsonaro. Isso já deveria ter acontecido desde 2020, apesar da pandemia, mas não aconteceu. Por quê? Porque os principais líderes dos partidos políticos de esquerda, ou que se dizem de esquerda, os principais líderes das centrais sindicais simplesmente boicotaram qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação popular para irmos para as ruas. Ano passado chegamos a ter alguns desses movimentos, mas que depois não tiveram continuidade. Por quê? Porque essas lideranças acham que somente a agenda eleitoral vai resolver as situações. Vai resolver, vai decretar o fim do Bolsonaro ou o fim do bolsonarismo. Lê do engano. Isso não vai acontecer. Mesmo que Bolsonaro perca as eleições, o bolsonarismo vai continuar e vai infernizar quem quer que venha a ser o próximo presidente. Porque é o que eles têm para oferecer. É ser do contra, infernizar o país e a luta pelo poder. E, evidentemente, também ganharem muito dinheiro com os trouxas que vão atrás deles, acreditando nas mentiras, nas distorções que eles inventam para se perpetuarem no poder. Então, gente, vamos nos ligar. Acabou as eleições, precisamos nos organizar. Precisamos ir para as ruas ainda esse ano, porque senão realmente a extrema-direita pode de fato crescer e isso realmente muito nos preocupa. Crescer com ou sem Bolsonaro, porque esse fenômeno ele já está instalado na nossa sociedade. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Na próxima terça-feira, mais um vídeo desse diálogo, dessa conversa do diretório do PSOL Maricá com a sociedade de um modo geral. Um grande abraço a todos.